Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Luciana Merida, a narradora do canal Histórias Merida Lucy. Hoje eu vou trazer mais um capítulo do Guardião do Conde. Como prometido, vou contar a história dos irmãos gêmeos. No caso, seria o Conde Yangibo e Conde Lan Wangdi. Então, vocês vão começar a entender a rivalidade que esses dois irmãos vampiros têm um com o outro, tá? E por que esse interesse, pelo padre exorcista Xiaozan, tá? Antes, peço para vocês, deixa o like logo no início desse vídeo para o YouTube entender que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo aqui no canal, tá? Então, muito obrigada aí aos novos coelhinhos, Somos agora 308, se não me engano, tá bom? E se inscreva no canal, tá? Como todo o resto vocês já sabem. E me segue lá no Instagram, @lucianaMMnovel. Lá vocês vão saber todas as informações, quando lançar capítulos novos, tá? E algumas informações dos meus livros, tá bom? Sem ser fanfic. Seriam os livros originais, boys love e romances sem ser LGBTQIA+, tá bom? Então, sem demora, sem delongas, vamos ao capítulo tão esperado dos irmãos vampiros, condes e gêmeos. Então, vamos lá, gente. No dia seguinte, já passava das 1 da tarde, quando Max e Xiaozan estavam arrumando suas coisas, para enfim se mudarem para a nova casa que conseguiu alugar. Xiaozan pegou os papéis para encerrar a investigação do hotel e ficou pensando. Ninguém me tira da cabeça que aquele vampiro, o Yangibo, teve algo a ver com as mortes no hotel. Eu não confio nele. Queria investigar mais o caso, mas o bispo deu por encerrado. Mas eu vou averiguar. Mais tarde, Max e Xiaozan estavam na sala do bispo, na paróquia de Santo André. Max, por sua vez, estava muito animado e finalmente tinha passado do teste depois de concluir sua prova. Padre Xiaozan e Padre Max têm uma nova missão a vocês e sei que vocês vão se sair muito bem nessa. Diga, Vossa Excelência, o que podemos ajudar? Perguntou Xiaozan, ansioso, olhando para as fichas na mão do bispo. Vocês, meus filhos, serão professores disfarçados nessa escola. Está tendo um caso secreto de uma seita satânica lá dentro. Olha essas fotos das vítimas. Quando o bispo me entregou as fichas, eu fiquei horrorizado com as fotos. Nelas, tinha 2 adolescentes que foram brutalmente assassinadas, com vários cortes no rosto, e a outra eu não conseguia nem pronunciar o tamanho da brutalidade. Como que uma seita poderia fazer tal crueldade? Max, quando viu, só faltou vomitar. Mas, Excelência, como pode ter certeza que é uma seita satânica, ainda dentro de uma escola? O diretor, que é um grande amigo meu, me mostrou isso. O diretor disse que pegou um dos adolescentes brincando com magia e junto de seu material estava também aquela tábua Ouija. O bispo colocou em minhas mãos um pedaço de uma página do livro de São Cipriano e comecei a rir. Qual é a graça, Padre Xiaozan? Desculpe, Vossa Excelência, mas isso é o que eu estou pensando? Sim, é pedaço do livro de São Cipriano. Você sabe o que isso significa? Desculpe, senhor, mas eu não acredito nessas baboseiras. Pode ser um bando de adolescentes sem nada para fazer e... Padre Xiaozan, isso não é brincadeira. O senhor sabe o que falam deste livro. Ocultismo, magia negra, feitiços. Essas crianças, elas não sabem com o que estão lidando. Ou você esqueceu da aula teórica sobre o livro de São Cipriano? Não, Vossa Excelência. Eu não esqueci. Me desculpe. Então leve seu trabalho a sério, Padre Xiaozan. Ou se não acho capaz de pegar esse caso, eu mando de volta para o Vaticano. Não, bispo, que isso? Me desculpe. Eu vou levar a sério. Bom, aqui está as suas fichas com os nomes para o disfarce. O diretor está esperando por vocês. Espero que esse caso se resolva, porque não deve ser algo de pessoas humanas a fazer isso. Só pode ser mesmo sobrenatural ou espiritual. Quem matou essas 2 adolescentes
vocês começam na segunda-feira. Então, boa sorte, meus filhos. Peguei as fichas do disfarce e entreguei um para o Max. Olhamos para os nomes e eu seria professor de História, da religião, e Max, professor de Educação Física. E saímos da paróquia nada contentes. Na calada da noite havia um choro desesperador. Ninguém podia ouvir a não ser as criaturas da Floresta das Almas. O grupo colocou a vítima em um círculo de pedras e, sob um encantamento, ele não conseguia fugir. E suas súplicas por socorro cessaram. O loiro olhou para sua vítima satisfeito. O corpo ainda estava quente e no ponto. A mulher de longos cabelos ruivos olhou para seu mestre e lhe entregou um pequeno frasco com uma pedra de cristal. Ele cheirou a pedra e, com um pequeno corte na pele da vítima, o sangue saiu e despejou no frasco. É assim, Alisca, que deve retirar o sangue dessa alma. Quanto mais puro o sangue, melhor. Entendeu, Alisca? Sim, mestre. Então, posso sugar todo o seu sangue até ele morrer? Não, minha filha. Ele ainda vai servir. Não se tira todo o sangue. E depois o descarta. Eu ainda quero essa criança como meu filho. Você não vai sentir dor alguma. Não precisa ter medo. Mas é preciso que passe por isso. Depois poderá se tornar um de nós. Os Gêmeos Vampiros. Há 2000 anos atrás, existia um clã onde eles eram chefes de outros clãs, na qual deu origem ao clã da família. Seu nome, The Blood Cursed. Vence a eles os próprios como nobres, lutando para proteger a hierarquia dos outros parentes. Eles são os reis, cavaleiros e barões das noites modernas. São muito honrados, bem educados e de gosto impecável. Amava a natureza, os animais e sempre prezando o conforto e a beleza. Não existia um vampiro deste clã que não fosse bonitos. Alguns eram vampiros vegetarianos, que só se alimentavam de animais. E os vampiros carnívoros, que se alimentavam de humanos. Não tinha problema para o clã. Quando o vampiro pedia ajuda, eles não negavam, mas sempre tinha seu preço. Sempre alertava uma família e oferecia belas moradias. Vida boa, mansões, sempre bem localizado. Outro ponto forte deles eram suas roupas. Os mais velhos optam por usar roupas mais tradicionais, como ternos, roupas da corte, com um pouco de moda do local, de acordo com a época. Os mais jovens gostavam de adquirir a moda do século que estavam. Esse clã se espalhou por toda a Europa e na Ásia com seus costumes, ensinando cada família a respeitar cada membro ou irmão que ali se aliava. Eram verdadeiros poetas. Não tolerava falsidade, discriminação, prezam a lealdade acima de tudo, e não suportava a claridade da luz, pois para eles seria a morte. Qualquer vampiro que traísse o clã era morto pelo mestre mais velho diante dos vampiros do concílio, arrancando todos os seus membros ou drenando até explodir. Os irmãos gêmeos, Yangbu e Laondi, eram os mais velhos do clã na Romênia e tinham seus 300 anos. Mas Laondi tinha nascido primeiro que Yangbu. Então, ele era considerado o mais velho e chefe supremo do clã naquela cidade. Por direito, o mais velho herdou o castelo dos Almas Feridas e era chamado de conde pela linhagem. Mas como havia 2 irmãos gêmeos, era chamado de Conde Yangbo e Conde Laondi. Eram conhecidos pelo clã como os Gêmeos Vampiros. Depois da transformação, os dois esqueciam suas vidas e suas famílias. Conde Laondi era um vampiro de alta classe, respeitava o clã com veemência, como sua própria vida. Era leal à família e às tradições. Sabia tudo sobre poesia e tocava muito bem violino e amava a literatura. Amava a literatura e amava tanto homens e mulheres. Era um verdadeiro amante. E lutava pelos direitos dos vampiros. Fundou a Associação das Almas Vermelhas, onde vampiros e simpatizantes se aliaram lutando pelos direitos. Tinha muitos seguidores. Mas os 2 irmãos sempre tiveram uma rincha, uma disputa de poder. A começar que os 2 amou de verdade um único homem, um vampiro manipulador, sedutor sem escrúpulos. Seu nome, Lord Wei Yuxian, era o mais velho dos The Blood Cursed.
e foi quem criou Lan Wangji e Yang Bo em vampiros quando eles tinham apenas 25 anos na China. Quando os vampiros eram recém-criados, eles tinham que esquecer seu passado e sua verdadeira família. Era impossível Yang Bo não se deslumbrar pela beleza de Lord Wei Wuxian. Pele branca, cabelos negros, olhos castanhos e puxados, algo nele chamou a atenção e foi amor à primeira vista. Lord Wei Wuxian também se encantou pelo jovem. Viu que Yang Bo era um jovem viril e ao mesmo tempo sedutor, e não tinha medo de nada. Os dois estavam vivendo um tórrido romance, às escondidas, um amor secreto. E Lord Wei Wuxian já tinha seu plano em prática. Numa bela noite, Lord Wei Wuxian convidou Yang Bo para ir em sua mansão, quando ele ainda morava na China, para presentear com um violino, pois sabia que ele amava música e violinos, mas era uma armadilha para seu feito. Yang Bo foi até a mansão do amado e aquela noite seria a última em que eles seriam um humano. Lord Wei Wuxian presenteou ele, que adorou o presente, e os dois, numa tórrida noite de amor, Lord Wei Wuxian o acabou transformando e botou suas presas e transformando no que ele é hoje. Lord Wei Wuxian tinha seu amado pelo resto da vida. Passaram-se alguns anos juntos, mas tiveram muitas brigas também, brigas ferozes, pois além de Yang Bo se tornar um vampiro, também ganhara força e era um matador assíduo, pois seu criador o fez assim. Numa dessas brigas, ele conheceu Lan Wangji, que ao chegar do exército para sepultar a esposa e o filho, cruelmente assassinados. Yang Bo nunca mencionou ao irmão gêmeo dele. Desde pequenos, eles não se davam bem. Então, quando Lord Wei Wuxian viu Lan Wangji, se apaixonou à primeira vista e viu a oportunidade de ter os dois gêmeos, seus servos e amantes. Lord Wei Wuxian estava cansado da vida que levava ao lado de Yang Bo. Queria algo novo, outro criador para chamar de seu, outro servo, e viu a chance em Lan Wangji, que por vez Lan Wangji também se encantou pelo Lord Wei Wuxian. Ele nunca sentiu atração por homens, mas se sentiu atraído e seduzido por ele. Não demorou muito para os dois terem um romance sem que Yang Bo soubesse. Como Lord Wei Wuxian percebeu que os gêmeos, apesar de serem absurdamente idênticos fisicamente, mas suas personalidades eram bem diferentes. Lan Wangji era vingativo e de uma personalidade forte, competitivo, não tolerava fracassos e pessoas preguiçosas. Já Yang Bo era justo, íntegro, educado e generoso. Lord Wei Wuxian gostou disso e viu que Lan Wangji seria um bom aliado para ele e decidiu transformá-lo em um vampiro. Ele tinha apenas 25 anos, por isso que Lan Wangji e Yang Bo chamavam Lord Wei Wuxian naquela época de seu mestre supremo, porque eles tiveram o mesmo criador. Com os anos, Lan Wangji se tornou um vampiro temível, não suportava ser manipulado, pois ele adorava manipular, não levava desaforo, adorava brincar com suas vítimas, era um verdadeiro assassino. Desfrutava do poder de sedução e a capacidade de controlar a mente das vítimas. E parecia que Lord Wei Wuxian adorava implicar com os gêmeos, e sempre os dois brigavam por atenção dele. Só que Lan Wangji se revoltou contra seu criador. Ele não queria ninguém mandando nele, não tolerava isso, e acabou descobrindo a traição de Lord Wei Wuxian com o próprio irmão. Passavam os anos e ele já estava cansado dele. E Lord Wei Wuxian queria ele só para o sexo, mas Lan Wangji o amava tanto que só queria que Lord Wei Wuxian ficasse com ele, apenas e mais ninguém. Lord Wei Wuxian era tão perverso e indecente que chamava Lan Wangji para presenciar as noites de amor que Lord Wei Wuxian tinha com seu irmão gêmeo.
e obrigava ele a assistir ou participar com eles, mas ele não gostava. Achava que Lord Wei Shan era um pervertido e imoral. Tinha vezes que chamavam eles de seus filhos, mas era o jeito que Lord Wei Shan, sem escrúpulos, manipulador, e se achava no direito de mandar neles. Naquela época, ninguém dos vampiros criado por Lord Wei Shan podia criar um novo vampiro. Só quem poderia fazer isso era o próprio Lord Wei Shan. Lan Wangji, para provocá-lo, ele desobedeceu seu mestre e então Jian Sheng apareceu. Lord Wei Shan ia transformar Jian Sheng em vampiro, mas Lan Wangji ficou sabendo de seus planos e por vingança acabou pegando Jian Sheng e o transformou. Ele queria fazer ciúmes em Lord Wei Shan e acabou tornando Jian Sheng vampiro, tendo seu primeiro filho e amante. Jian Sheng tinha sua beleza, chamava atenção onde passava. O que Jian Sheng não gostava eram as brigas que os gêmeos tinham e o jeito como Lord Wei Shan olhava para ele e o criticava, e queria competir a atenção de Yang Bo com o Lord Wei Shan, pois o mesmo tinha um interesse especial por ele. Jian Sheng, quando viu Yang Bo pela primeira vez, se apaixonou perdidamente por ele, mas guardava isso com ele, pois não queria que ele soubesse enfrentar uma rivalidade com o Lord Wei Shan, pois sabia que iria perder. Mas o amor em segredo, depois da morte de Lord Wei Shan, tinha muitos inimigos. Foi cruelmente assassinado por um dos chefes do clã, enganando-o por traição, pois nenhum dos vampiros admitia traição. Lord Wei Shan queria as autoridades dos clãs para ele ser o rei, pois apenas o rei dos The Blood Cursed guardava a relíquia sagrada, as 7 chaves, uma pedra valiosa em que trazia a possibilidade de um vampiro poder andar pela luz do sol. Essa pedra preciosa, chamada Tazanita, foi encontrada por um dos primeiros reis dos clãs e nenhum vampiro era autorizado a possuir a tal pedra. Somente o rei do clã que podia tê-la. Então, Lord Wei Shan conseguiu pegar a pedra preciosa e, seduzido pela capacidade de andar pela luz do sol, ele o transformou numa joia e guardou consigo. Só que o chefe deu falta da pedra e descobriu que estava com Lord Wei Shan. Mandou seus capangas ir atrás dele e eles o trouxeram diante do chefe. Os dois lutaram ferozmente. Lord Wei Shan tinha suas habilidades, mas não era páreo para o chefe. Então, sem piedade, com um único golpe direto no pescoço, arrancou a pele de Lord Wei Shan, que o fez explodir, virando uma poça de sangue, ficando somente a joia nos restos de Lord Wei Shan. O rei teve uma amarga surpresa. Ele achou que tinha joias em suas mãos, mas não era. A verdadeira pedra era uma imitação. Ele achou que tinha joia em suas mãos, mas não era a verdadeira pedra, era uma imitação. Lord Wei Shan sabia que a qualquer momento poderiam pegá-lo e matá-lo por ter pego a pedra. Então o que ele fez? Escondeu a pedra num pequeno baú de sua família, onde ninguém poderia encontrá-la. Depois de longos 150 anos, a pedra sumiu do baú e não foi encontrada por mais ninguém. Os anos passaram e a pedra agora estava sob cuidados de um povo antigo das 7 florestas. Yang Bo chorou a morte de Lord Wei Shan, mas ficou furioso ao saber da traição dele com seu irmão gêmeo. Ao saber da traição dele, ficou magoado e prometeu a si mesmo que nunca iria se apaixonar novamente. Mas depois de tantos anos da morte de Lord Wei Shan, Yang Bo estava tendo pesadelos e sonhos com um homem misterioso. Ele achara estranho porque pensava que vampiros não tinham capacidade de sonhar. Achava impossível isso acontecer. Mas Yang Bo estava tendo sonhos com esse homem. Ele não conseguiu ver seu rosto, pois sempre estava ofuscado. Passando 150 anos, sentiu uma forte ligação, e quando ele viu o padre Xiaozan, ficou muito impressionado com a semelhança entre ele e Lord Wei Shan, e queria saber quem era ele. Então, coelhinhos, aqui termina, mais esse capítulo sobre os irmãos gêmeos.
os irmãos, os condes, né? Yangibo e Conde Lao Andi. Quem seria, né, o seu criador, né? Ninguém mais, que ninguém menos que o Lord Wei Wuxian. Então, vocês podem ter, acho que vocês entenderam aí, né, que o padre Shaozan, ele se lembra muito o antigo criador dos dois vampiros aí, né? E é por isso que tanto Lao Andi como o Conde Yangibo se interessaram rapidamente, né, pelo padre Shaozan. Então é por conta disso, da semelhança dos dois, né? E tem um segredo aí. Então assim, gente, vocês podem estar se perguntando, mas a história é um pouco parecida, né, com Diários de um Vampiro, né, aquela série, né, que teve os dois irmãos vampiros que se apaixonam pela moça chamada Helena. Então assim, gente, eu me inspirei sim na história deles, me inspirei também no Conde Drácula, que eu gosto bastante, né? Tudo que tem a ver com vampiro, sempre assim, eu tive um fascínio, né? Então eu decidi escrever, né, essa história, né, do Guardião do Conde. E eu espero assim que vocês estejam curtindo essa história, tá? Então é isso, gente. O capítulo vai ficando por aqui, né? Aí depois eu vou continuar os próximos capítulos. Tem umas pessoas que estão me perguntando, né, como que faz para adquirir o livro, o Noviço, na loja da Amazon. Eu não sei o que está acontecendo, que lá está disponível. Eu moro no Japão, gente. Pra quem não sabe, eu moro no Japão e eu coloquei o livro, né, como se fosse, cadastrei o livro na Amazon.com. Porque eu vi que não tem como colocar amazon.com.br, não sei porquê, né? Que não dá essa opção de eu colocar também na Amazon do Brasil. Aí para vocês adquirir o livro, vocês têm que entrar pela amazon.com, tá? Eu deixei o link lá, mas teve algumas pessoas que não conseguiu entrar. E eu não sei porquê que não tá dando certo, porque para mim, na minha conta lá da Amazon, tá mostrando o livro, né? Tanto em versão e-book, né, livro digital ou livro impresso, tá bom? Então, se vocês assim quiser adquirir, né, entre em contato comigo pelo meu Instagram @lucianammnovel, que lá eu vou tentar ver como pode fazer para vocês poderem estar adquirindo o livro O Noviço, tá? E outros livros meus lá também que eu deixo publicado pela Amazon, tá bom? Então, tenta entrar no site da Amazon.com e escreva lá meu nome, Luciana Moreira Miyagi, tá? Que é o nome da minha conta, lá, tá? Eu vou deixar aqui no escrito direitinho como que vocês podem encontrar a conta minha pela Amazon, tá? É Luciana Moreira Miyagi, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada, né? Como sempre falo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para não perder nenhum capítulo, tá bom? Então, até o próximo capítulo. Tchau!